Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo exercícios de português para ficar com um entendimento mais afiado na hora de responder as questões que são semelhantes a essas que vamos fazer, né? Obviamente a gente escolheu a banca FGV, que é a banca do CNU e de muitos concursos que abrem para esse tipo de carro. Vamos lá. Continuando aqui. Considere a tirinha de André Dahmer. Não ter um grande amor. A gente tem uma expressão um pouco triste, né? Encontrar um grande amor. A gente tem uma expressão hiper feliz. Viver um grande amor. A gente tem tristeza com choro, né? Para dar sequência à análise do poema, o professor de português apresentou a tirinha de André Dahmer, que se mostrou adequada para reforçar o estudo da seguinte figura de pensamento, também presente no poema: metáfora, personificação, paradoxo ou pleonasmo. Hum, Vamos ver aqui, ó. Amor punk. Veja, você me deu semana passada, tá doendo até hoje. Não ter um grande amor, entrar. Então, personificação. Não me parece um paradoxo. Eufemismo. Parece que é um eufemismo. Amor punk. É que é pleonasmo. Não, paradoxo. Será que é metáfora? Não, é um paradoxo. Amor punk. Fico com dúvida. Vamos ver o que nossos colegas dizem. Repetição intencional de uma ideia para dar ênfase usando palavras redundantes. Exemplos: viver com os olhos. Já se vê com os olhos, mas reforça a ideia. Vamos ver se é um pleonasmo. Foi difícil para mim entender. É um paradoxo, né? Ideia aparentemente contraditória que faz sentido ao refletir. Silêncio ensurdecedor. Silêncio que parece gritar. Verdade é que a liberdade nos aprisiona em. Coisa que expressa contradição. É um paradoxo. Só que pra mim é difícil identificar paradoxo. Treinar mais. Vamos lá pra próxima.
Pensando em estratégias para que os estudantes reflitam sobre os efeitos de sentido na linguagem, o professor de português deve incluir a seguinte atividade didática no planejamento das atividades sobre o poema Amor. Pera aí, essa aqui a gente já sabe resolver, né? Aqui tem um agente aqui que desenvolve para nós uma exigência com maior grau, quer ver? Pensando em estratégias para que os estudantes reflitam sobre os efeitos sentidos na linguagem, seguinte atividade didática no planejamento. Ó, vai refletir sobre os efeitos do sentido. Escrever na lousa as regras que fazem da poesia um gênero literário distinto e em seguida apagar a lousa e distribuir um questionário para avaliar o quanto puder aprender. Pedir para que os estudantes em grupo arrisquem uma interpretação para o poema, auxiliando-os a explorar inicialmente os múltiplos sentidos da palavra punk. Explicitar em uma aula expositiva as características e gerações. Solicitar aos estudantes que reescrevam o poema em língua formal. Pedir aos estudantes que recitem o poema, a letra B, né? Será que essa aqui eu já tinha feito? Não sei, não lembro. Tá. Próxima questão. Segundo os dados da organização All World in Data, o Brasil lidera o ranking mundial de prevalência de transtornos de ansiedade. A esse respeito, leia o depoimento do psicólogo Alexandre Amaral a seguir. Eu não considero a ansiedade um sintoma psiquiátrico. Considerar a ansiedade como um sintoma psiquiátrico é patologizar e medicalizar um sintoma que, para mim, hoje é cultural. Nós estamos vivendo uma vida de múltiplas pressões de desempenho, uma cultura cada vez mais competitiva e comparativa das trajetórias individuais. É um problema grande. Desde o tipo da casa, de carreira, de trajetória pessoal, de humor, se está bem-humorado o tempo inteiro ou não, se performa na rede social. É um mundo que pressiona e faz a pessoa chegar no final do dia com a sensação de derrota. Com tanta coisa para fazer e, né, com tanta coisa, eh, e nem é tanta coisa para fazer, mas existe uma certa ilusão de que tem, né? Com base no trecho, é correto afirmar que, na perspectiva do autor, a ansiedade é um problema individual? Não, um fator químico que desestrutura o funcionamento psicológico e desregula a cognição e a dimensão emocional, uma resposta coletiva ao modo de vida moderno, um estudo emocional cujo tratamento consiste em controlar sintomas, um fenômeno psicológico que reflete o mal-estar gerado pelas exigências da cultura contemporânea, como a aceleração do tempo e a idealização constante da performance. Uma resposta coletiva a um modo de vida moderno que promove a secularização e responsabiliza o sujeito por todos os fracassos. É um fenômeno psicológico que reflete o mal-estar gerado pelas exigências da cultura contemporânea, uma aceleração do tempo e a idealização constante de performance. Essa questão é um bem elaborado, né? O autor dessa questão, ele tem
Ele é um bom sintetizador, né? Ele olha bem, digamos assim, um bom irrigador, né? Parabéns aos sommeliers de questões. Ah, leia o seguinte texto com personagens fictícios. Ahn, o presidente da Associação de Policiais do Rio de Janeiro, Guilherme Fonseca, partidário ferrenho do endurecimento do Código Penal e defensor da luta contra a delinquência do Rio, protagonizou ontem um episódio próprio de um filme de 007. Fonseca prendeu pessoalmente dois ladrões que haviam tomado parte num incidente, um roubo de celular, no centro do Rio. Após persegui-los, conseguiu capturá-los com a ajuda de transeuntes e levou-os a uma delegacia mais próxima. Nesse texto há uma série de expressões, referências identificadoras de fatos, pessoas ou locais, fatos, pessoas ou locais. Assinale a única expressão abaixo que não colabora para uma identificação completa. Presidente da Associação de Polícia do Rio de Janeiro, partidário ferrenho do endurecimento do Código Penal, defensor da luta contra a delinquência no Rio, incidente, roubo de celular no centro Rio, delegacia mais próxima. Chutar, né? Delegacia mais próxima. Eu tava entre dúvida entre essa e. Ah, não colabora para uma identificação completa. Então a delegacia mais próxima ela não colabora para uma identificação completa. Beleza. Próxima questão. Em todas as frases abaixo, os termos sublinhados se referem a expressões anteriores. Assinale a opção em que ao contrário, o leitor tem que identificar o referente por meio dos seus conhecimentos gerais. Então, a literatura trata das misérias dos seres humanos para confrontá-las com a consciência individual e opor, por sua vez, esse conflito à consciência coletiva. Misérias dos seres humanos para confrontá-las com a consciência individual e opor, por sua vez, esse conflito à consciência coletiva. Nunca deixaram de nascer homens rudes e grosseiros, capazes de qualquer coisa para agredir a vítima de plantão. A técnica do stretching, o estiramento muscular, tem como objetivo conseguir rendimentos ótimos na musculatura. Essa técnica, Leonardo da Vinci ainda está em voga. Leonardo da Vinci ainda está em voga. Uma televisão paulista está à sua procura para render-lhe homenagens. O processo se arrasta há muitos anos com idas e voltas aos tribunais. Esse tempo é superior ao de todos os demais processos. Muitos anos esse tempo.
A vítima de plantão nunca deixaram de nascer homens rudes e grosseiros, capazes de qualquer coisa para agredir. O coletor. Assinale a frase abaixo em que o emprego do gerúndio está inadequado. Destruindo as estradas, o exército russo impedia a movimentação das tropas ucranianas. Guimarães Rosa nasceu em Minas Gerais, estudando muitos idiomas ainda muito jovem. Estudando muitos idiomas. Não sei. O aluno ficou escrevendo o seu trabalho, caso durante o recreio. Observei de longe meu primo passeando. Hum, passeando. Chegou assobiando de contente. O de B, né? É errado aqui, ó. Estudando muitos idiomas. Essa frase tá meio errada. A ironia é uma figura de linguagem que se comunica o oposto do que se quer dar a entender. A ironia está presente na seguinte frase. Aham. Eu acho que às vezes tem pessoas que ironizam, eh, mesmo não sendo uma ironia, eu acho que ocorre muitos fenômenos utilizando esse recurso. Vamos lá. Mais vale agir sem arrependimento do que se arrepender de não ter feito nada. Dinheiro não tem cheiro. Perdoar é, além do mais, um bom negócio. 40 para você e 60 para mim. Parceiros iguais. Parceiros iguais seremos assim. Enquanto se delibera, muitas vezes a ocasião se perde. Muitas vezes a ocasião se perde. Oh, a ironia está presente. A ironia é uma figura de linguagem em que comunica o oposto do que se quer dar a entender. Cheiro não tem cheiro. Perdoar é além do mar. Acho que é essa daqui. 40 para você e 60 para mim. Parceiros iguais. Como é iguais, como os parceiros são iguais, como eles serão ser iguais se é 40 para um e 60 para outro, né? Próxima questão. A frase lucro é subproduto das coisas bem feitas se insere no campo semântico dos negócios, como ocorre com a seguinte frase. Campo semântico dos negócios, porque fala de lucro, é um subproduto das coisas bem feitas, né? Você faz alguma coisa bem feita, você vai ter o lucro, obviamente. Não adianta dar bons conselhos a quem na verdade precisa de dinheiro. Há tantas coisas na vida mais importantes, mas como custam caro. Não é a qualidade do dinheiro que você ganha, é a quantidade do dinheiro que você guarda. Exceção é quando seu vizinho perde emprego depressa e quando você perde o seu. Perde o emprego. Depressão é quando você perde o seu. Ah, tá. Nem consegui ler direito. Dinheiro não aguenta desaforo.
Então a mesma frase, na minha opinião, é essa. Minha constatação de leitor. Não é a qualidade do dinheiro que você ganha, é a quantidade do dinheiro que você guarda. Por quê? Tá falando de ganha, né? Você ganha e você guarda. Toda empresa tem de ganhar dinheiro e tem de guardar dinheiro para os seus trâmites, né? Seus, para os seus giros. Assinale a opção NFGV, analista em redação. Vamos ver. Assinale a opção em que o verbo fazer funciona como elemento de coesão, substituindo todos os predicados. Verbo fazer funciona como elemento de coesão, substituindo todos os predicados. Vamos lá. Predicado. Em gramática, o predicado é a parte da oração que contém verbo e declara algo sobre o sujeito. Por exemplo, predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo que indica ação. Exemplo, o gato dorme. Predicado nominal é, é aquele que tem um núcleo, um verbo de ligação, ser, estar, parecer e etc. E predicado verbo nominal é aquele que combina elementos do predicado verbal e nominal, um verbo que indica ação e um predicativo do sujeito. Exemplo, o aluno chegou cansado. Verbo chegar, indicação e cansado é predicativo. E, assinar a opção que o verbo fazer. As crianças no zoológico brincaram com todos os animais, mas os pais não faziam o mesmo. Hum, hum, tem tudo predicado. Professores da turma fizeram com os alunos todos os exercícios do livro. Fizeram. Nunca mais se fez nada igual. Os meninos e as meninas fizeram os mesmos desenhos. Os mesmos. Os mesmos desenhos. A costureira com paciência fez as casas dos botões. Estou com dificuldade. Hum, Predicado é a parte da oração que informa algo sobre o sujeito. Então, o verbo fazer tem que informar algo sobre o sujeito. Da oração que informa algo sobre o sujeito e sua classificação, dependendo do tipo do verbo da informação emitida. Como elemento de coesão, substitui todo predicado. O mesmo. Letra B, né? O professor da turma, professores da turma fizeram. Fizeram. Com os alunos será predicado. Verbo fizeram. Com os alunos nunca mais se fez.
igual no Brasil. Meninos e as meninas fizeram. Fez natureza e fez Casa dos Botões. Isso. A letra B. A letra A. As crianças no zoológico brincaram com todos os animais. Pais não faziam o mesmo. Essa aqui pra mim era difícil. Esse exercício de predicado, né? Assinale a opção que exemplifica o texto dissertativo ou argumentativo. Assinale a opção que exemplifica, dá exemplo de um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo é um texto com opinião e argumentos, né? Turistas chegam ao Rio de Janeiro e ficam deslumbrados com a beleza física do lugar. Após alguns dias na cidade, os turistas começam a notar os problemas e passam a pensar em viajar para cidades menores da proximidade, como Búzios e Cabo Frio. O turismo é uma atividade bem rentável e deveria receber mais investimentos governamentais. Nunca deixe de visitar o Rio apesar dos problemas, parece publicitário. Faça sua viagem pela América do Sul sem percorrer no Rio. Não. Após alguns dias da cidade, turistas chegam ao Rio de Janeiro. Turis- O turismo é uma atividade bem rentável e deveria receber mais investimentos governamentais. Ah, não há e jamais haverá uma lista única, irrefutável e universalmente aceita de inteligências humanas. Lista única. Jamais haverá um rol mestre de três. Eu não entendi. Haverá um rol mestre de três. 7 ou 300 inteligências que passam a ser endossadas por todos os investigadores. Que inteligência ela é abstrata, né? Poderemos nos aproximar mais desta meta se nos mantivermos apenas em um nível de análise, digamos, neurofisiológico, ou com uma meta, digamos, previsão de sucesso numa universidade técnica. Mas se buscamos uma teoria decisiva sobre o alcance da inteligência humana, podemos esperar jamais concluir nossa busca, que é uma conceito abstrato. Ela depende de sentimentos humanos, de considerações. No trecho acima, o autor faz uma afirmação a partir da qual é possível depreender aspectos da sua concepção de inteligência humana. Se você fosse olhar por neurofisiológico, a capacidade de neurofisiologia está em associação à repetição. Então isso é, é meio assim, é,
É uma receita, né? Assinale a opção que indica corretamente esta opção. No trecho acima, o autor faz uma afirmação a partir da qual é possível depreender aspectos da sua concepção de inteligência humana. Tá? Uma competência mental só adquire o status de inteligência quando demonstra aplicabilidade em domínios sistematizados do conhecimento humano. Acho que ele não fala isso, não. Análise neurofisiológica configura-se como um método definitivo para mensurar e categorizar modalidades de inteligência humana de forma holística. O sistema universal das formas de inteligência deve ter como base capacidades analíticas da mente humana em suas diversas aplicações. Podemos nos aproximar mais desta meta, digamos, neurofisiológica, com uma meta, digamos, uma previsão de sucesso. Se buscamos uma teoria decisiva sobre o alcance da inteligência humana, tá. O conhecimento total sobre as formas de inteligência humana é uma conquista possível. As manifestações da inteligência humana transcendem qualquer enquadramento que pretenda subjugá-las a critérios fechados ou taxonomias fixas. Ah, ele não fala isso. Então, vamos ver de novo. A análise neurofisiológica configura-se como um método definitivo. Não, ele não fala isso. Deixa eu ver aqui. Aí mesmo. As manifestações da inteligência humana transcendem qualquer enquadramento que pretenda subjugá-las a critérios fechados, né? Ou seja, ele fala aqui, ó. Mas, que é a conjunção adversativa, se buscamos uma teoria decisiva sobre o alcance da inteligência, podemos esperar jamais concluir. Jamais. Na verdade, existe um modelo de conclusão que é uma ilusão por transcendência elaboral, né? Quando você cria um jogo, você elabora um caminho possível dentro de infinitos caminhos. Então, em um caminho você consegue essa ilusão, né? Caminho. Por exemplo, no futebol, no basquete, xadrez. Porém, é um caminho, né? Não é todos os caminhos daquilo que a gente chama manifestação de inteligência, até porque a gente está falando de ações cerebelares, né? Frente a condições humanas que são perecíveis, né? Eu acho que a maior inteligência do ser humano é a memória, né? Ele eh, aplica na educação e nos produções e tal. Assinale o silogismo a seguir que se mostra perfeitamente construído. Silogismo. Vamos tentar lembrar o que é, né? Silogismo. O que é silogismo? Silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo onde duas premissas levam a uma conclusão. Essa estrutura lógica desenvolvida por Aristóteles busca estabelecer relações entre termos para validar argumentos. Então isso aqui é como se fosse uma lógica matemática. Vamos lá. Todos os apartamentos na praia são caros. Não tenho muito dinheiro, não vou comprar um apartamento na praia. Todos os supermercados vendem sal. Meu vizinho vende sal em casa. A casa do meu vizinho é o supermercado.
Todos os livros são úteis. A Bíblia é um livro. A Bíblia é útil. Todas as segundas-feiras eu trabalho. Amanhã é segunda-feira. Amanhã eu não trabalho. Todas as questões da prova são difíceis. Esta é uma questão da prova. Esta é uma questão difícil. Mostra perfeitamente. Construído. Tem um negócio assim, ó. Mais com mais é mais. Mais com menos é menos. Menos com mais é menos. Menos com menos é menos. Acho que é isso. Todos os apartamentos da praia são caros. Não tenho muito dinheiro. Só que não tenho muito dinheiro não diz quanto dinheiro ele tem. Não me parece. Todos os supermercados vendem sal. Meu vizinho vende sal em casa. A casa do meu vizinho é um supermercado. Não. Todos os livros são úteis. A Bíblia é um livro. A Bíblia é útil. Bom, todas as segundas-feiras eu trabalho. Amanhã é segunda-feira e amanhã eu não trabalho. Todas as questões da prova são difíceis. Essa é uma questão da prova, essa é uma questão difícil. Todas as questões da prova são difíceis. Essa é uma questão da prova. Esta é uma questão difícil. Livros são úteis. A Bíblia é um livro. A Bíblia é útil. Tá vendo? É bem semelhante. Mostram perfeitamente com dedutivo, onde duas premissas levam a uma conclusão. E premissa maior. Uma afirmação geral que inclui o termo maior e o termo médio. Premissa menor. Uma afirmação específica que inclui o termo médio e o termo menor. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, Sócrates é mortal. Vamos ver aqui. Aí, todos os livros são úteis, todas as questões da prova são difíceis. A Bíblia é um livro. Esta é uma questão da prova. Porra, essa eu não sei. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Nunca tive. Certo, aí por que que a D não é? Essa é essa é minha dúvida, entendeu? E deve ser por causa da construção verbal, né? Esta é uma questão da prova, mas de qual prova, né? Talvez seja isso. Qual prova? Talvez tenha sido isso, né? De qual prova é esta questão? Não. Talvez seria assim: todas as questões da prova são difíceis. Ahn, É uma questão da prova. Difíceis. Esta é uma questão difícil. Esta é uma questão da prova. Eu não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver assim. É um silogismo? Silogismo. É inválido, olha só. Conclusões. Esta é uma questão fácil, não decorre logicamente das premissas. Mas. ah, Uai, que ilusão de ótica aconteceu aqui comigo? Eu tava lendo que essa questão é difícil. Nó, rolou uma ilusão aqui, bacana. Que doideira. Eu tava lendo aqui, ó, essa é difícil. Deve ser o sufixo, né, ó. Difícil e fácil. Cara, eu juro pra você que eu tava enxergando difícil aqui, ó. Olha só, acontece, hein? Isso aqui deve ser um efeito ômega. Ao ômega, ao ômega 3 aí, né? Juro pra você que eu tava enxergando aqui difícil. Caraca, que doideira, né? É um fenômeno, né? Se eu não tivesse enxergando, eu já teria marcado a terceira lá. Observe o seguinte texto, retirado do romance O Cortiço de Aloísio Azevedo, e assinale a afirmação correta sobre sua estrutura ou significação. Que é um livro muito utilizado no ensino médio. Sobre sua estrutura e significação. Vamos lá. Era um pobre diabo caminhando para os 70 anos. Antipático, cabelo branco curto e duro. Então percebe uma descrição do pobre diabo. Como escova, barba e bigode do mesmo teor, muito macilento, com os óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com seu nariz adunco e com a sua boca sem lábios. Nossa, é uma perfeita descrição de uma criança de 9 anos, literária, né? Um de 7 anos, mas que é robuscada pela força que ele faz para manter a gente na conexão, né, na digressão do personagem em efeito, né, de classificação. Viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas tão gastos que pareciam limados até o meio. Vamos ler então aqui. Ahn, Bom, trata-se de um texto argumentativo em que o autor procura mostrar a miséria de um personagem, exemplifica um texto descritivo de uma pessoa com dados físicos e psicológicos. Mostra ser um texto narrativo, pois mostra uma sequência de fatos em relação a causas e consequências. Antipático, branco, curto, duro, macilento são adjetivos que se apoiam no sentido da visão. A última oração do texto indica uma causa do que há anteriormente afirmado. Deixa eu ver a última oração. Viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas tão gastos. Não, acho que letra B. Exemplifica um texto descritivo de uma pessoa com dados físicos e psicológicos. Engraçado, eu não enxerguei psicológicos aqui. É um pobre diabo caminhando.
Eu não vi dados psicológicos, né? Falha minha. Eu ainda não estou vendo. Deixa eu ver aqui. Certo. Ao dizer que ele tinha uma expressão de abutre, conferindo ali um ar antipático e sombrio. Olha, eu não sabia disso. E pra mim é um aprendizado. Ao dizer que ele tinha uma expressão de abutre. Beleza. Próxima questão, FGV, português. Observe a seguinte frase argumentativa. Comparando-se com o ano de 2010, o ano de 2020 trouxe muito mais conforto e riqueza para os brasileiros. Neste caso, a estratégia empregada na argumentação foi a comparação dos 10 anos, né? Vamos ver aqui. Utilizar-se uma fuga do assunto, usar uma falsa relação de causa e efeito, estabelecer uma falsa analogia, apelar para comparações estatísticas ou fazer uma generalização excessiva. Apelar para comparações estatísticas. Você percebe que o termo apelar é totalmente uma aversão, né? Gera uma aversão para a gente se conectar com isso. Mas apelar não é você ficar nervoso. É você aumentar o foco aqui, ó. Comparando-se com o ano 2010, 2020, então você gera um foco. Isso é apelar, é coabitar a atenção nesse detalhe. Engraçado. São mistérios da linguagem aí. Você não. é, Você não denunciar, né? Esse vestido. Você não. Você não vê basicamente o efeito. Assinale o segmento textual a seguir que pertence ao tipo textual divinatório. Segmento textual a seguir que pertence ao tipo textual divinatório. Não conheço. Destinado a adivinhações e previsões futuras. Ah, certo. Dá para ter uma noção. Quem avisa, amigo é. O oráculo de Delfos era sempre consultado em situações de dificuldades de qualquer tipo. A mitologia grega traz informações preciosas sobre a humanidade. Muitos feiticeiros praticam atos que visam ajudar outras pessoas. Essa que pertence ao tipo textual divinatório. Muitos feiticeiros praticam atos que visam ajudar outras pessoas. Se você pertence ao signo de Virgem, deve estar preparado para ter uma enorme surpresa efetiva em um mês. E aqui, ó, o oráculo deve sempre consultar. Isso aqui são textos históricos, né? Isso aqui é um ditado popular. Isso aqui sim seria um texto divinatório, né? Ou seja, numa função de produto, né? Então, isso aqui a gente tá perguntando pra gente se a gente sabe ver, né, qual que é o produto do supermercado dos textos. Diferenciar biscoito de rosquinhas. Brinca... Brincadeiras. Ahn, Entre as frases a seguir, assinale
aquela que mostra o acento grave indicativo da crase num contexto em que seu uso é optativo. Acento grave indicativo da crase, que mostra o acento num contexto em que o seu uso é optativo. Ah, tá. Então vamos ver. A fortuna é uma mulher e, portanto, favorável a inovações. Favorável às inovações. Acho que é a letra A. Quem crê em seu valor deteve tudo à sua sorte. Deteve tudo à sua sorte. Deteve tudo à sua sorte. A esperança é um empréstimo que pedimos à felicidade. Que pedimos a felicidade. Pedimos a felicidade. E deve tudo à sua sorte. Vós sois a esperança, o desejo e a semente que pelo infinito semeiam as mãos cheias, favorável às inovações, favorável às inovações. As mentiras são essenciais à humanidade, essenciais à. Opa, eu tô achando agora que é letra E, tá? Essenciais à humanidade. A humanidade. Letra E. Letra B. Não, essa questão é meio difícil. Quem crê em seu valor deve tudo à sua sorte. Deixa eu ver aqui o que os colegas disseram. É fácil, né? O uso dos facultativos são apenas três. Preste atenção. Antes de nome próprio feminino. Ah, então tem isso aqui, ó. Vamos estudar a partir de. Aham. Ó, antes de nome próprio feminino, retiro-me a Márcia. Antes de pronomes possessivo feminino, dirija-se a. Refiro-me a. E depois da preposição até. Lembre-se de que e a colocação do artigo definido antes de um nome próprio pressupõe familiaridade entre os interlocutores, semanticamente, portanto, uma condição de uso para essa construção, antes de um nome próprio. Familiaridade entre interlocutores, semanticamente, portanto, é uma condição de uso. Deixa eu voltar aqui. A fortuna é uma mulher e, portanto, favorável. Tudo. Quem crê em seu valor deve tudo sua sorte. Deve tudo. A colocação do artigo definido antes de um nome próprio
Hum. Ó, quem crê em seu valor? Pera aí, não entendi então. Ah, olha só as táticas de guerra aqui. Até minha Maria. Preposição até. Pronome possessivo feminino, minha e Maria, nome próprio. Até minha. Até sua. Olha só. Caraca. Sua. Tá, esse pessoal fica colocando os negócios, mas ele não faz a análise da questão. Pronome possessivo, nome próprio. Eu não entendo a questão. Aqui, ó, sua, né? Ah, entendi. A sua. Então é verdade, ó. Vou gravar essa até sua Maria ou até minha Maria. Porque o resto não tem. Bom, até para gravar mesmo, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo eu vou continuar fazendo mais questões para ficar mais. Para ter mais apego, mais mira, mais eh, disposição para ter tudo ao favor de conseguir a vitória no concurso público, né? Conseguir é, é, nossa, nossa, nosso destino, né? O objetivo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui!